Bom dia a todas e todos. Nós estamos na primeira aula de Direito Processual Penal da Faculdade Nova Roma. Nós estamos em uma situação extraordinária por causa das chuvas que desde ontem têm assolado a cidade do Recife e por isso essa aula está sendo gravada, essa aula está sendo dada de modo remoto. Mas a nossa disciplina será presencial. O objetivo desse nosso encontro, que será mais breve do que as nossas aulas regulares, é que eu possa fazer uma apresentação minha. A maioria dos alunos que estão aqui em sala de aula ainda não estudou comigo, então a gente vai gastar tempo para que vocês me conheçam um pouco e também conheçam a disciplina. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação em que isso vai se dar, né? Então, a gente, com essa apresentação, vai tentar se conhecer um pouco, né? Essa apresentação, você pode baixá-la integralmente, apontando o seu celular para o QR Code, ou então, fica tranquilo, porque no final da aula, no final desse slide, tem o QR Code para entrar no meu grupo de avisos. E eu publico lá no grupo de avisos a íntegra desse nosso encontro. Então, toda aula, quando a gente utilizar PowerPoint, a gente vai ter um QR Code para você ter com você, durante a aula, já o meu esboço, né? Porque eu não coloco muita coisa no PowerPoint, mas o meu esboço está por lá, tá ali disponível, ok? Muito bem, apresentação do professor. Eu sou advogado criminalista, então, desde a minha formatura, eu atuei somente na área criminal. Portanto, tanto o direito penal como o direito processual penal são minhas praias, são minhas áreas de atividade profissional cotidiana. Eu sou professor universitário desde 2004. Na verdade, eu comecei a dar aula no ensino superior em 1993. Eu não quero nem fazer as contas para não... A minha especialidade é em retórica e argumentação jurídica, porque foi nessas áreas que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Mas eu sou bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, bacharel em filosofia e direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em direito, tendo estudado retórica no meu mestrado lá na UFPE, e doutor em direito, tendo estudado hermenêutica também na Faculdade de Direito do Recife. Eu acredito que essas são as dimensões mais importantes do direito. Você pergunta, mas Martô, você é advogado criminalista, por que você fez mestrado e doutorado em áreas que não são propriamente do direito penal? E havia, na época, o mestrado e o doutorado, né? Havia a área de pesquisa de direito penal na Universidade Federal de Pernambuco, hoje não existe mais. Hoje, essa linha de direito penal está desativada, mas a linha em que eu estudei ainda continua funcionando. É que, para mim, Ana, se liga aí, qualquer área do direito, mas também o direito penal, ele é sustentado em duas colunas. A primeira coluna é a coluna da hermenêutica, a interpretação, a nossa capacidade de olhar o texto da lei e conseguir dali extrair os instrumentos que vamos utilizar para a nossa atividade profissional. Mas não apenas a lei, estudar os autos, estudar o processo em geral, né? Todos os elementos do processo. Então, o movimento da hermenêutica estratégica, e eu vou ministrar um curso algum dia somente sobre esse tópico, né? Hermenêutica estratégica. O que seria hermenêutica estratégica, Andresa? Hermenêutica estratégica é a capacidade de interpretar os elementos constitutivos do processo, quer seja a lei, quer sejam os depoimentos, quer sejam os laudos periciais,
com um olhar capaz de extrair de lá os elementos necessários para o segundo passo. Se o primeiro é a hermenêutica, o segundo passo é a construção da argumentação, é a retórica. A retórica é a arte de construir argumentos convincentes e persuasivos. Essa é outra praia que realmente eu preciso me dedicar, porque, Iracema, você já deve ter ouvido um monte de vezes as pessoas falarem sobre cursos de oratória, mas duvido que você já tenha visto, Priscila, um curso de retórica. E qual é a diferença entre a oratória e a retórica? Se a oratória é a arte de bem falar, de comunicar com clareza, agradabilidade, elegância, aquilo que você tem a dizer, a retórica é a arte de construir argumentos convincentes e persuasivos. Nem sempre esses dois elementos andam juntos. Eles não estão necessariamente juntos, mas, no melhor dos casos, eles andarão juntos. Uma pessoa que sabe falar de modo belo, de modo agradável, de modo claro, e uma pessoa capaz de apresentar os seus argumentos de modo persuasivo e convincente. A minha praia não é oratória, a minha praia é retórica, é como construir argumentos persuasivos e convincentes e como identificar e desmobilizar falácias lógicas. Se você entrar no meu canal no YouTube, martorelli.org, está lá, você faz uma busca lá, martorelli.org no YouTube, você vai assistir as mais recentes análises retóricas que eu fiz do vídeo do deputado Nicolas Ferreira, depois o vídeo que eu fiz da deputada Érica Houston, depois um vídeo em que eu analisei o discurso de posse de Donald Trump. Então, você pode, vendo esses vídeos, você pode ter uma ideia do que é uma análise retórica. Mas eu também recomendo o meu canal no YouTube, porque lá há dezenas de aulas de direito penal, de direito processual penal e de retórica. Então, tem lá um acervo de material que você pode acessar e se informar, as coisas estão vivas por lá. Muito bem. Então, essa é a minha caminhada, essa é a minha formação, essas são as minhas áreas de interesse. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Tiago Martorelli, que é professor de Direito Penal e Processual Penal, é meu sócio no escritório de advocacia. Tainá Martorelli, que é advogada e trabalha na área de direito empresarial, comercial, e é mestranda em Teoria Geral do Direito, lá também na Faculdade de Direito do Recife, da UFPE. E a minha caçula, Giovana, que está cursando agora o seu 2º ano do bacharelado em Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Quer dizer, então, todos os meus filhos, de algum modo, enveredaram pela área jurídica, todos eles ou estudam, né, como Giovana, ou estudaram e atuam profissionalmente na área do direito. Mas isso é com meus filhos, isso é com meus irmãos, isso é com meus sobrinhos, ou seja, todos eles acabaram, de algum modo, estudando direito, se dedicando ao direito e tal. Me diga uma coisa, com quem vocês estudaram Teoria Geral do Processo? Quem foi o professor ou professora de vocês de TGP? Patrícia. Foi Patrícia? Isso. Isso. Então, essa disciplina, ela bebe muito em Teoria Geral do Processo, né? Porque muitos conceitos que nós vamos trabalhar aqui foram preliminarmente apresentados em Teoria Geral do Processo. Tenha sido como tenha sido a experiência de vocês lá em TGP, a gente vai aprender muito aqui e a gente vai retomar os tópicos mais importantes da Teoria Geral do Processo. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser
a nossa disciplina. Ok. Ficou lá crimes em espécie, mas eu vou corrigir isso. Mas eu vou corrigir logo porque eu me agonio. O nome da nossa disciplina é Direito Processual 1, parte geral. Beleza, então vou copiar isso aqui. Eu ficaria angustiado de comentar com vocês e tá esse erro aí, por isso prefiro corrigir logo. Então, a gente... Tá, corrigir aqui, compartilhar. Beleza, agora a gente pode trabalhar. Então, apresentação do professor já fizemos. Agora, Direito Processual Penal 1, parte geral, é a nossa disciplina. A aula de hoje, que é a apresentação do professor e da disciplina. Na próxima aula, falaremos sobre as finalidades do processo penal e os princípios que o regem. Depois, jurisdição e competência. Já viram aí um déjà vu da disciplina de Teoria Geral do Processo, só que lá na Teoria Geral do Processo era amplo, né? Aqui a gente vai discutir jurisdição e competência processual penal, ou seja, quem é competente para julgar o que no processo penal. Então, aqui a gente vai abordar o tema da jurisdição, que é o limite da competência, e a competência, que é o poder de decidir as matérias de modo eficaz e válido, né? Então, a ação penal e sua natureza jurídica, falaremos sobre a ação penal pública, ação penal privada, ação penal privada subsidiária da pública, ação penal privada personalíssima, tudo isso será objeto de nossas conversas. As condições da ação e as condições de procedibilidade, ou seja, o que é necessário para que haja uma ação penal e o que é necessário que o juiz encontre para aceitar a denúncia e a queixa. Os elementos da ação penal, tipos de ação penal e a prova da primeira unidade. Então, a gente tem aí o assunto que será objeto da primeira unidade. Como eu disse a vocês, eu vou mandar esse slide aqui para o grupo. Então, não se preocupe em copiar nada. Se você não baixou o grupo no início, se você não baixou esse slide no início, quando eu mostrei aquele QR Code, você vai poder fazer depois. Ingrid, minha amiga, seja bem-vinda. Prazer tê-la conosco aqui nesse nosso encontro. Então, vamos ver como é que vai ser a segunda unidade. Aí a gente vai ter 2 aulas de inquérito policial. Então, inquérito policial é a parte mais longa do nosso semestre. Depois, o recebimento da denúncia e da queixa-crime, justa causa, né? Depois a gente vai ver exceções, isso tem a ver com a competência e a jurisdição, né? O juiz é competente, exceto quando e tal. Beleza. Andresa, por favor. Professor, bom dia. É só uma dúvida, porque o senhor colocou aí justa causa no dia 1º de maio, que é o feriado do trabalhador, né? Ô, mulher, então eu vou ter que refazer, eu me lembrei lá, e é uma justa causa para não termos aula, né? Concordo plenamente. É uma justa causa para não termos aula. Então, eu não lembrei. Eu montei aí o nosso cronograma, mas não lembrei desse feriado. Foi bom você falar, porque depois, antes de mandar para vocês, eu vou refazer esse... E o 17/4, eu acho que é a quinta-feira da Paixão. Não sei se vai ter aula na faculdade. Não sei. Não. Aí eu também não sei. É bom confirmar. Vocês já receberam um calendário? Recebeu, estou procurando aqui. Ok. Eu acho que quinta-feira, salvo engano, vai ter aula. O ano passado teve. Isso daí eu me lembro. Mas a gente dá uma olhada. Dá uma olhada aí no calendário, né? Mas o dia 1º de maio eu vou consertar para a gente poder ver. Ok. Garantias constitucionais do acusado, prisão e liberdade, prova da segunda unidade e prova
suplementar. Muito bem. Então, aqui é o nosso programa, aqui a gente cobre todo o programa da disciplina, e aqui tem as indicações bibliográficas. As indicações bibliográficas. Guilherme de Souza Nutti, curso de Direito Processual Penal. Auri Lopes Júnior, Direito Processual Penal. Eugênio Pacelli, curso Processual Penal. Pessoal, se você vai comprar um livro, eu recomendo o do Eugênio Pacelli. O livro de Pacelli não apenas é o mais atualizado de todos, esse é o livro aqui, ó, do Eugênio Pacelli, não sei, tem um ângulo aqui, sim. Mas não apenas o livro do Pacelli é o mais atualizado de todos, mas também é o mais objetivo. Nutti dá muitas voltas e a gente precisa de objetividade em processo. Não precisa dessas voltas todas. Então, eu gosto do livro de Nutti, tá ali, ó, atrás. Coloquei ali o do Auri Lopes e o de Nutti está bem ali atrás, mas o que eu recomendo a vocês é o do Pacelli. É o do Pacelli e esse vai ser o nosso livro de trabalho e tal. Eu vou aqui e ali citar outros autores, mas Pacelli será o texto, né, que eu vou utilizar prioritariamente. Muito bem. Aqui tem um grupo de avisos do professor Martô. Se você apontar o seu celular para esse QR Code, você entra no grupo de avisos, e é lá no grupo de avisos que eu compartilho o material e tal, porque tem alguns materiais que são específicos da nossa disciplina e tal. E avisos também, porque de repente acontece alguma coisa, eu não vou poder ir, e vocês ficam avisados por esse grupo. Não se preocupe que não é mais um grupo, só eu posto nesse grupo de avisos. Ele é um grupo de avisos que eu mando para vocês. Então é um grupo para bater papo, conversar, é um grupo para que eu possa avisar vocês de qualquer eventualidade. Então, tá aí a nossa programação para este semestre. Alguém poderia perguntar: Martô, e nesse semestre a gente não vai visitar uma audiência, não vai assistir um julgamento e tal? Veja, eu sou professor da disciplina de Prática Jurídica Penal. E na disciplina de Prática Jurídica a gente faz isso. A gente vai visitar a delegacia de polícia, vai assistir audiência, vai assistir julgamento no tribunal do júri. E aí eu vou comunicar, e se alguém tiver interesse de nos acompanhar, mas isso não é uma atividade da nossa disciplina, processo penal. Processo penal é uma disciplina de sala de aula, não é uma disciplina que a gente vai fazer tais visitas. Mas como eu ensino a disciplina de prática, e eventualmente alguém pode querer, esse legal é porque quando a câmera aqui detecta que eu fiz algum sinal, ele traz essas manifestações. Pessoal, dúvidas sobre a nossa caminhada, sobre a nossa bibliografia, sobre o que nós estamos nos dispondo a fazer? E aí, dúvidas, perguntas, esclarecimentos? Digam lá. Tudo certo? Tudo certo. Joia. Agora, o que eu vou fazer nesse próximo momento é dar o curso, das aulas do semestre inteiro em poucos minutos. Sabe aqueles vídeos? Eu procurei o nome, sinceramente, eu não sei o nome. Como é o nome daqueles vídeos que tudo passa aceleradamente? É o antônimo de câmera lenta, câmera rápida. Tem um nomezinho desses vídeos, eu não sei o nome desses vídeos, mas é mais ou menos isso que eu vou ter agora. Ou seja, eu vou fazer para vocês, eu vou tentar mostrar o que veremos no semestre inteiro, não apenas nesse semestre, mas no próximo semestre. Professor? Diga, Ingrid. Professor, bom dia. Eu não consigo frequentar muito as aulas. O senhor faz chamada?
Faço, Ingrid, faço. Eu tenho por obrigação de fazer. Você não consegue assistir às aulas na faculdade? É isso? Não, eu trabalho durante o dia, mas eu sou de plantão. Mas eu vou levar uma declaração, não tem problema não. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, vocês estudaram direito penal 1, 2, 3, 4. Todos esses direitos penais foi com o Maurílio, foi? Ou teve mais alguém que ensinou vocês direito penal? Tudo com ele. Maurílio. Todas as disciplinas com o Maurílio. Muito bem. A questão é a seguinte: vocês estudaram, por exemplo, teoria do crime. Vocês estudaram teoria do crime. Aí viram quando um crime acontece. Vocês estudaram lá na disciplina com o Maurílio, Direito Penal 1, vocês estudaram que o conceito analítico de crime nos informa que, se o fato é típico, ilícito e o agente é culpável, ele deve ser punido. Aí, Direito Penal 2, vocês estudaram teoria da pena. Então, vocês viram que existem penas restritivas de direito, penas privativas de liberdade, a pena de multa. Agora, o problema é o seguinte: entre o crime e a pena, entre direito penal 1 e direito penal 2, tem um abismo, não é? Ou seja, o indivíduo cometeu o crime, mas para que ele receba a pena, é preciso o quê? O processo. Entende? O processo penal é justamente esse caminho entre o cometimento do ilícito penal e a aplicação da pena. Como alguém vai ter uma pena restritiva de direito, ou uma pena privativa de liberdade, ou mesmo uma pena de multa, sem que tenha havido o devido processo. E aqui, Priscila, eu vou abrir um parêntese para fazer um comentário que me parece pertinente e relevante. Algumas pessoas podem lhe perguntar, não sei quantos de vocês pensam em enveredar pela área da advocacia criminal ou nas carreiras jurídicas ligadas ao direito penal, mas, sobretudo, na questão da advocacia criminal. E alguém pode lhe perguntar: mas você vai advogar para bandidos? Você vai defender os bandidos? Bem, essa é uma pergunta que todo advogado criminalista teve que responder em algum momento da sua vida. E, para responder a essa pergunta, eu desenvolvi uma linha argumentativa. Quero ver se vocês me acompanham nessa linha argumentativa. Imagine o pior criminoso do mundo. Não estamos na dúvida de se ele é ou não é criminoso. Ele é criminoso, sabemos que ele é criminoso, mas não sabemos apenas que ele é criminoso. Ele é o pior criminoso que existe na face da Terra. E a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: este ser que é o pior criminoso que existe na face da Terra, ele deve receber punição ou não? Parece que é uma pergunta retórica. Deve receber punição. Então, o pior criminoso da face da Terra deve ser punido. E aí, isso me leva à segunda pergunta. Ele deve ser punido com processo ou sem processo? Com processo. Então, para que o pior criminoso da face da Terra deve ser punido, mas para que ele seja punido, ele antes deve ser processado. Esse processo a que ele deve responder, sendo ele o pior criminoso da face da Terra, deve ter direito à defesa ou basta a acusação? Não precisa de defesa. O cara já é o pior criminoso. Então, é necessário que haja defesa ou basta a acusação? Professor, respondendo friamente, em cima do direito, assim, não sei se seria friamente, mas claro que ele merece defesa, né? Mas é complicado. Não é complicado não, Priscila. Você está certíssima. Porque o que é um processo se só tem acusação? Não é processo. Pelo menos não é um processo moderno. Pode ser um processo medieval, pode ser um processo da antiguidade, mas para pensar no devido processo legal, em um Estado democrático de direito, não existe processo, seja qual for a área, sem que o indivíduo tenha direito à defesa. Verdade, porque merecer ele não merece não, mas tem que ser feito.
É Porque preciso. por mais que seja moderno, ele também não está sendo moderno em ter essa atitude tão ogra, né? Então, se ele é tão bárbaro, por que a gente vai tratar com modernidade uma pessoa que é bárbara? Mas, se nós que somos racionais e não somos bárbaros, queremos ser tratados com respeito, a gente trata todo aquele com respeito. Então, vamos dar uma defesa, mas não tão boa. Eu não escolheria o senhor para defender ele. Eu botaria um bem ruim para defender. Não, veja, Selma, veja, a questão é exatamente essa. Ele é criminoso. Nós somos do direito. Nós somos contemporâneos, nós defendemos o Estado democrático de direito, defendemos as leis, a ampla defesa. Os princípios que eu vou ensinar a vocês têm que estar ali, o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e da paridade de armas entre o Ministério Público e a defesa. Entende? Porque a gente não dá o processo que o acusado merece, a gente dá o processo que a sociedade merece. É a nossa sociedade que já avançou tanto, que já progrediu tanto, que nos faz ter um processo penal atualizado, íntegro, um processo penal que possa punir a quem deve punir e possa não punir a quem não deve punir. E aí, assim a gente vai buscar o grande ideal, que é o ideal da justiça. Então, voltando para a minha linha argumentativa, o pior criminoso do mundo deve ser condenado. Para ser condenado, ele deve ser processado. E, neste processo, ele deve ter direito à defesa. Até aqui, nós chegamos, não bastará a mera acusação, é necessário que haja defesa. E aí nós vamos fazer a quarta pergunta. A quarta pergunta é: essa defesa deve ser técnica? Essa defesa deve ser uma defesa qualitativa? Ou a gente pode pegar um rábula, um indivíduo que não estudou, que não se preparou para isso e jogá-lo lá para fazer a defesa? Mais uma vez, a pergunta é retórica. A gente deve dar a ele o direito à defesa técnica. Então, veja. O pior criminoso do mundo, a primeira pergunta, deve ou não ser condenado? A resposta é sim, deve ser condenado. Ele deve ser condenado com processo ou sem processo? E a resposta é com processo. Neste processo, deve haver defesa ou basta acusação? Deve haver defesa. Esta defesa deve ser técnica, bem feita, ou deve ser uma defesa despreparada para o exercício de sua função? E a resposta é: a defesa deve ser técnica e bem feita. Chegamos à quinta e à última pergunta. Se a defesa, se é para condená-lo, é preciso julgamento, é preciso processo. E é preciso, nesse processo, é preciso defesa. Essa defesa precisa ser técnica. E essa precisa ser adequada. A quinta e última pergunta é: por que não eu? Por que eu não posso fazer essa defesa? Por que não eu? Então eu vou lá, eu estou disposto a fazer. Então, entende? Quando se pergunta, você vai ser advogado para bandidos, e a resposta é: nenhum bandido pode ser condenado sem ter direito à defesa, e a defesa precisa ser bem feita. Eu sou capaz de fazer uma defesa bem feita, então sim, eu posso fazer. Eu quero dizer algumas coisas para apaziguar a alma de vocês. Bem, eu estou na advocacia criminal há 30 anos e eu tive como sócios em meu escritório de advocacia meus 2 filhos, inclusive minha filha. E você talvez pergunte: Martô, é seguro trabalhar como advogada criminalista? É seguro trabalhar como advogado criminalista? Eu diria que observados 2 princípios é absolutamente seguro, e se não fosse seguro, eu não colocaria meus filhos para atuar nesta área. Quais são os 2 critérios, os 2 princípios que eu observo na minha advocacia? Então, claro que há colegas que têm outros critérios e eu compartilho com vocês apenas o que é a minha experiência pessoal.
eu utilizo 2 critérios. Em primeiro lugar, eu advogo para pessoas acusadas de crimes, tenham elas cometido ou não estes crimes. Mas eu não advogo para bandidos. Então, eu estabeleci aqui, Mário, uma primeira dicotomia. Qual é a diferença de um criminoso e um bandido? Um criminoso podemos ser todos nós. Por exemplo, se você está num dia ruim e tem uma briga de trânsito, e aí você perdeu a cabeça, a pessoa lhe ofendeu, você deu um soco nessa pessoa. Então você cometeu o crime de lesão corporal. É possível, não sei, vai depender dos detalhes da história, né? Mas vamos supor, isso pode acontecer com qualquer um de nós, sim ou não? De entrarmos numa briga e agredirmos alguém porque perdemos a cabeça. Sim. Pode acontecer. Então, veja, Andresa, se isso acontece com você, você é uma criminosa, porque você praticou um crime. Agora, qual é a diferença entre o criminoso e o bandido? O bandido é aquele indivíduo que tem como modo de subsistência a prática de crimes. Para esse eu não advogo. Repete, Marcos, que eu não peguei. Bandido é aquele indivíduo que tem como modo de subsistência a prática de crimes. Vou dar 2 exemplos. O traficante de drogas. O traficante de drogas, qual é o trabalho dele? É comprar e vender drogas. Comprar, estocar e vender drogas. Então, esse é o meio de vida dele. Está errado, é crime. Está errado, é crime. Eu decidi que eu não advogo. Agora, quer dizer, Martor, que nunca atuasse num processo de tráfico? Já. Mas imagine lá, eu tenho vários casos exatamente assim, um indivíduo de 21 anos, classe média alta, preso com meio quilo de maconha. Por que ele comprou meio quilo de maconha? Porque ele pretende vender aquela maconha? Não, porque ele tem dinheiro e ele não quer ficar indo na boca de fumo 2 vezes por mês para comprar droga, a maconha que ele consome diariamente. Então, esse indivíduo que foi preso e por causa da quantidade de droga apreendida com ele é considerado traficante, não vai ser em curso como se fosse para consumo pessoal, mas como traficante por causa da quantidade. Então, esse cara não é um bandido. Esse cara é um criminoso. Então, para esse cara, muito embora o tipo penal aplicado para ele seja tráfico, ele não é um traficante. Porque os critérios para definir o que é tráfico e o que não é tráfico são muito amplos no direito penal brasileiro. Compreenderam? Vou dar um segundo exemplo do bandido. Um indivíduo que é assaltante de bancos. O trabalho dele é assaltar bancos. Então, ele assalta um banco, pega aquela grana, fica lá 2 meses escondido, fugido, gastando aquele dinheiro, depois assalta outro banco. Esse é o bandido. Qual é a diferença entre o criminoso e o bandido? O criminoso é aquele indivíduo que pratica eventualmente um crime ou foi acusado de ter praticado um crime, pode não ter praticado, mas o bandido é aquele indivíduo que tem como modo de subsistência a prática de crimes. Eu decidi para a minha vida, meus filhos estão no meu escritório, que para esses indivíduos eu não advogo. E isso tem feito a minha advocacia, ao longo dos 30 anos, absolutamente segura. A segunda... Diga lá, Priscila. Diga lá. Não, eu apertei aqui no botão errado. Pode seguir, professor. Não pode ter cliente político, viu? Porque eles já criaram um meio de subsistência. É, né? Eu tenho clientes políticos. Mas acusados de terem praticado crimes isoladamente. Não tem como meio de... Tem recorrência. Não tem. Não, nos meus clientes, não. Nos meus clientes isso não acontece. Mas eu tenho clientes que são políticos. Mas muito bem. Qual é o segundo critério? O segundo critério é que, para manter a minha advocacia segura, eu não me envolvo pessoalmente com clientes. Então, a minha relação é profissional. Eu os recebo no escritório, eventualmente vou visitá-los numa penitenciária, mas eu não levo recado, não trago recado. Doutor, o senhor vai lá visitar fulano e tal? Vou conversar com ele. O senhor pode levar uma toalha que ele está precisando? Não. Quem leva toalha é a família. Quem leva um girimum é a família. Eu não faço isso. Minha relação com os clientes são absolutamente
é absolutamente profissional. E imagine que eu já recebi convites de clientes meus para festas de aniversário, para um final de semana em Fernando de Noronha. Não vou, cara, não vou. Tudo pago, não vou. Não vou porque eu não quero uma relação pessoal com meus clientes, eu quero uma relação absolutamente profissional. Isso tem me mantido seguro, entende? Mas isso foi uma digressão, meus amigos. Isso foi uma digressão que eu achei relevante, porque quem está estudando processo penal pode levantar a seguinte questão: será que eu daria certo advogando, atuando como advogado criminalista? Porque, afinal de contas, é para isso que estamos aqui, tá certo? E aqui eu quero fazer uma outra brevíssima digressão, um comentário que eu fiz na Faculdade de Direito do Recife. Eu disse aos alunos lá que um dos problemas do curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife é que ele é mais um curso de ciências sociais do que de ciências jurídicas. E o nosso curso corre o mesmo risco. Vejam bem. E agora, caramba, Mário, segura o que eu vou dizer agora. Nós não estamos num curso de sociologia, de filosofia. Se estivéssemos num curso de sociologia, poderíamos estudar as nossas disciplinas com diletantismo, com caramba, o que é o crime e tal. Gente, vou dizer isso, Alicia, me perdoe e me compreenda. Esse é um curso de direito e aqui este curso deve ser uma escola de gladiadores. Escola de gladiadores. Em que sentido, Martô, uma escola de gladiadores? Porque nós estamos aqui para nos prepararmos para atuar no conflito. Não estamos aqui para passear por um bosque tranquilo, contemplando as árvores e os frutos. Essa deveria ser uma escola de gladiadores. O que eu vou ensinar, o que vocês estudaram com Maurílio, foram armas de defesa e armas de ataque. O que eu vou ensinar a vocês, ensinando direito processual penal, são armas de defesa e armas de ataque. Aqui, a gente não trabalha com flores. Acho lindas as flores. Mas não trabalhamos com flores. Aqui, trabalhamos com um tipo específico de conflito. Que conflito é esse? É o conflito de natureza penal. É o conflito de natureza criminal. É o conflito que tem como objeto a prática de um ilícito penal. E eu estou preparando vocês para atuarem, quer seja na defesa, quer seja na acusação, quer seja como juízes. É preciso conhecer o processo penal para atuar no conflito. Esta é uma escola de gladiadores. Ficou claro isso ou não? Sim. Porque senão a gente fica assistindo a aula aqui assim, dizendo, caramba, que coisa linda, que coisa bonita. Mas qual é a aplicação prática disso? Qual é a utilidade disso? Deixa eu dizer, tá tarde agora para dizer isso, eu devia ter dito antes, né? Mas espero ter dito a vocês nas disciplinas que estudamos antes. Mas agora eu vou dizer também, vou repetir. Se eu não disse a vocês, eu vou dizer agora. Quem não gosta de conflito está no curso errado. Porque qual é a área do direito que não discute conflito? Alguém pode me responder qual é a área do direito que não... Nenhuma, já nasce do conflito, né? A necessidade. Ora, se tem um processo trabalhista, é porque é um conflito entre o empregador e o empregado. Se tem um processo de direito de família, é porque tem um conflito entre o marido, o ex-marido, a mulher e o ex-mulher. Entende? Ou seja, só existe processo porque existe conflito. Então, não, mas eu não gosto de conflito. Eu gosto da paz, da harmonia. Eu não gosto... Eu gosto... Não. Aí, botânica é um bom curso, não é? Sei lá, diz aí qual é os cursos, assim, sei lá. Filosofia, eu me formei em filosofia e tal. É um curso legal para quem não gosta de conflito. Agora, direito, velho. Direito é a arte de saber agir no conflito. Ou seja, nós não temos uma escola de sociologia, nós temos uma escola de gladiadores.
uma escola de gladiadores. O que eu vou ensinar a vocês é como usar armas processuais para vencer processos penais. Pronto, acabou. Como é, Martor? Repete. O que eu vou ensinar nos próximos 4 meses a vocês? Como usar armas processuais para vencer processos, para alcançar sentenças positivas. Essas são armas processuais. São armas processuais. Não estou aqui para informar vocês. Eu estou aqui para lhes dar instrumentos de luta. Compreendem ou não? Não estou aqui para informar. É preciso que você compreenda que o que eu estou falando, por exemplo, vamos falar de inquérito policial. A gente vai ter 2 aulas sobre inquérito policial. Não é para você saber que existe inquérito policial. É para saber como advogado atuar naquele inquérito. O que você tem direito, o que você não tem direito, o que você pode pedir, o que você não pode pedir, o que é um abuso por parte do delegado de polícia, o que não é. Entende? É para isso, é para luta. Então, a minha perspectiva, o meu enfoque é o enfoque da arena, do Coliseu, é a escola de gladiadores. Tá claro isso, pessoal? Porque senão a gente fica noutra vibe. A gente fica noutra vibe e, para mim, era importante que nós estivéssemos todos sincronizados, sintonizados no mesmo espírito. Muito bem. Então, eu dizia lá, há séculos atrás, o seguinte: se houve o crime e deve haver a pena, para que este criminoso receba a pena, é preciso que haja o processo. Então, a gente vai estudar isso, estudar o processo. Agora, vejamos. Quando a autoridade recebe a notícia de um crime, isso pode se dar de 2 modos. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte: eu sou absolutamente dependente do quadro, gente. Lembram das minhas aulas? Quem assistiu aula comigo, eu sou dependente do quadro. Então, eu vou aqui pedir assim, licença a vocês para poder utilizar aqui um arremedo aqui de quadro. Não sei se vai ficar bom para vocês verem. Eu vou tentar aqui... Você gosta de desenhar, né, Martorelli? Eu me lembro uma vez que, quando eu fui tirar uma dúvida, fui atrás de você. Foi uma colega que me indicou, disse: o Martorelli está lá em cima, você pode tirar dúvida com ele. Não sei se você lembra. E Não. aí você pegou o quadro, pegou lá uma canetinha e foi me explicando e tal, e foi desenhando, e realmente é bem diferente. É muito Pois melhor. eu sou meio dependente. Eu sou meio dependente disso, né? Então, vamos lá. Então, você imagine que teve o acontecimento criminoso. Então, imagine que houve o acontecimento criminoso. Esse acontecimento criminoso vai chegar ao conhecimento, né? Vai chegar ao conhecimento da autoridade de 2 formas. A primeira forma em que esse acontecimento criminoso pode chegar é através de um auto de flagrante delito. Um auto de flagrante delito. A pessoa foi presa em flagrante. No momento mesmo em que ela estava cometendo o crime, ela foi presa em flagrante delito. Mas uma outra possibilidade é através de uma denúncia ou notícia criminis, né? Então, através de uma denúncia ou notícia criminis. Então, vamos chamar aqui uma notícia, e para utilizar a expressão latina, eu deveria colocar notitia ou delatio criminis. Um pouquinho de latim para alegrar a nossa manhã de quinta-feira. Muito bem. Ora, o acontecimento criminoso chegou qual é a diferença, né? A primeira pergunta, Martor, qual é a diferença entre notícia criminis e delatio criminis? Então, a gente... Isso tudo... Lembra o que eu disse, né? A gente está passando aqui rapidamente, a gente vai ver tudo isso com muito vagar. Mas imagine que Ana Beatriz está sendo vítima de violência doméstica e ela sofre agressões por seu marido. O marido dela bate nela,
A gente escuta... Alicia, que é vizinha de Ana, escuta ela apanhando. Ora, se Ana vai à delegacia de polícia e informa que ela é vítima, então ela está dando notícia crimes. Ela é a vítima e ela está falando do crime que ela é vítima. Agora, se Alicia vai à delegacia de polícia e diz que Ana está sofrendo agressões, ela está fazendo a delatio criminis. Compreenderam a diferença? Delatio, eu falo que outra pessoa está sofrendo um crime. Eu estou delatando a ocorrência de um crime. Notícia, eu mesmo sou a vítima do crime e notifico a autoridade policial. Muito bem. Então, beleza. Então, vamos lá. Ora, quando isso acontece, e isso vai ser levado ao conhecimento do delegado de polícia, né? Isso vai ser levado ao conhecimento do delegado de polícia, e o delegado de polícia vai... Delegado de polícia, que é a autoridade competente para instaurar o inquérito policial. Então, o inquérito policial ele pode ser instaurado por portaria ou pode ser instaurado pelo auto de prisão em flagrante, né? Então, ele vai instaurar o inquérito policial. Então, aqui, fruto do auto de prisão em flagrante, fruto de uma portaria da autoridade. Então, o delegado vai fazer uma portaria instaurando o inquérito policial. Muito bem. Então, instaurado o inquérito policial. Qual é o objetivo do inquérito policial? Qual é o objetivo do inquérito policial? O objetivo do inquérito policial é duplo. Em primeiro lugar, verificar se efetivamente houve a prática de crimes. Alicia, por favor, não me entenda mal. Você pode estar ouvindo gritos vindos do apartamento de Ana Beatriz e esses gritos não serem o cometimento de um crime. Está compreendendo, Alicia, o que eu estou dizendo? Há gritos vindos do apartamento de Ana. Houve-se gritos. Mas esses gritos não necessariamente apontam para o cometimento de um crime. Pelo contrário, Ana Beatriz pode estar se divertindo em seu apartamento. Então, a primeira coisa é que sim, apenas uma suposição sua. Porque você ouve gritos tão intensos que ficou supondo haver violência doméstica, mas é outra forma de interação doméstica que está havendo ali. Muito bem. Então, a primeira função do inquérito policial é verificar se houve ou não houve crime. Se está acontecendo, se há elementos para que a gente possa dizer está acontecendo um crime. E, em segundo lugar, apontar a sua autoria. Né? Então, em segundo lugar, apontar a sua autoria. Vamos dar aqui um outro exemplo. Ingrid é delegada de polícia. E aí, Ingrid é notificada que um indivíduo foi encontrado, um corpo. Esse corpo foi alvejado por 5 disparos de arma de fogo na região da cabeça. Ingrid, se foram 5 disparos, Ingrid, qual a chance de ter sido um suicídio? Pequena, né, não? Bem pequena, né? 5 disparos de arma de fogo na cabeça, Ingrid. Eu acho que isso foi um homicídio, viu? Eu estou achando que foi um homicídio. Então, veja. Então, Ingrid tem a informação, ela é delegada de polícia, de que houve um crime. Não há dúvida de que houve um crime. Uma pessoa, um corpo foi encontrado com 5 perfurações produzidas por arma de fogo. Objeto pérfuro contundente. Beleza. Mas a questão não, isso não é satisfatório para Ingrid. Ingrid quer saber quem foi o autor. Quem foi o autor dos disparos? Quem ceifou a vida da vítima? É isso que Ingrid quer saber. Então, Ingrid vai utilizar os elementos do inquérito para fazer a persecução penal.
Essa é uma expressão cara para a gente. A persecução penal. Eu desliguei a câmera e voltei para poder, porque estava desfocado aqui. Às vezes, quando eu desligo e ligo de novo, volta o foco. Muito bem. Então, a persecução penal. Ingrid não quer saber se houve o crime apenas. Ingrid quer saber quem é o autor do crime. E se Ingrid tiver elementos suficientes, sabe o que é que Ingrid vai fazer? Ingrid vai fazer o indiciamento de alguém. Essa é uma expressão importante. Ingrid vai, ao final do inquérito policial, Ingrid vai fazer um relatório com indiciamento. Marta, o que seria esse relatório? O relatório é a última peça do inquérito policial que diz que há indícios de autoria, né? Então, aqui o indiciamento é que há indícios de autoria. Autoria do quê? Autoria daquele homicídio, a gente não estava falando sobre ele, né? Não era sobre isso que a gente estava falando? Então, esses elementos, esse relatório e todo o inquérito vai ser encaminhado ao juiz competente. Então, nós vamos encaminhar isso ao juiz, que vai receber esse relatório, né, esse inquérito, e o juiz dará vistas ao Ministério Público, que, no caso, foi um homicídio, não é, Ingrid? Então, se foi um homicídio, a competência é do Ministério Público Estadual. No caso, por exemplo, Ministério Público Estadual. Como foi o nome do autor do crime, Ingrid, que você indiciou? Como era o nome dele? Diga aí para mim. Como era o nome do cara? Astrogildo. Astrogildo, grande Astrogildo, conhecidíssimo, criminoso, perigoso, Astrogildo. Veja bem, o Ministério Público, ao receber o inquérito, ele precisa verificar se as provas colhidas por Ingrid contra Astrogildo são suficientes para oferecer denúncia. Entendeu ou não? Porque o promotor de justiça pode não concordar com Ingrid. Ingrid achou que o autor foi Astrogildo, mas aqui não há elementos para fazer uma denúncia. Então, aqui a gente tem uma triagem. Mas, sabendo como é que é Ingrid, eu tenho certeza que havia elementos para a denúncia contra Astrogildo. Então, o que é que o Ministério Público faz? O Ministério Público vai oferecer denúncia. Então, o Ministério Público retornará ao juiz oferecendo a denúncia. Então, aqui houve o relatório, agora haverá a denúncia. Então, isso volta para o juiz. Agora, o juiz recebe a denúncia. Eu vou colocar aqui denúncia que volta para o juiz. Muito bem. A denúncia volta para o juiz. Meus amigos, vocês estudaram já processo civil, não já estudaram processo civil? Sim ou não? Sim. Todos vocês conhecem a expressão petição inicial. A palavra petição inicial significa a peça processual que move a ação. Petição inicial é a peça processual que move a ação. Então, a petição inicial no processo penal é a denúncia ou queixa-crime. Então, ó, festas aqui, velho, festas aqui. Isso é uma câmera sensível a festividades. A denúncia, se a ação penal é pública, é denúncia. Se a ação penal é privada, é queixa-crime. Essa queixa oferecida pelo ofendido. Então, olha aqui, Ana, nunca nas suas conversas, diga, não, vai na delegacia prestar queixa, vai na delegacia registrar queixa. Não.
na delegacia a gente registra o boletim de ocorrência, ou se você quiser ser chique de matar a Ana, diga, vá à delegacia e faça a notícia criminis. Eita pau. Mas tá bom, boletim de ocorrência já resolve. Hein, Andresa? Boletim de ocorrência já tá bom. Mas não vai dizer que é queixa, porque não vai dizer que é queixa, né? Vai registrar queixa na delegacia. Queixa perante o juiz. Porque, veja, o médico, ele não tem direito a dizer... Você vai num médico dermatologista. Imagine, Priscila, você vai num médico dermatologista. Aí chega no dermatologista, o dermatologista examina você e diz, Priscila, o teu problema é que tu tá com uma creca aí, é o problema da creca, né? Uma creca. Não, né, Priscila? Não. Você espera que um médico dermatologista utilize uma linguagem adequada, que descreva o seu problema com a nomenclatura adequada, né? Então, assim também somos nós. Nós que somos advogados, nós que somos estudantes de direito, não podemos dizer que alguém vai à delegacia de polícia prestar queixa, registrar uma queixa. Queixa é a petição inicial apresentada ao juiz nos crimes de ação penal privada. Então, a gente já aprendeu essa e esse erro a gente não comete, porque nós somos estudantes de direito e a gente fala adequadamente. Então, nós temos aqui a denúncia. E aí eu poderia colocar aqui em paralelo, né? Porque se fosse uma ação penal privada, em vez do Ministério Público, aqui estaria o ofendido. Uma ação penal privada, o Ministério Público funciona apenas como custos legis, como fiscal da lei. Ele não atua propriamente numa ação penal privada. E aqui a gente não tem a denúncia, a gente tem a figura da queixa-crime. No caso da ação penal privada subsidiária da pública, professor, o Ministério Público, ele... No caso da ação penal privada subsidiária da pública, também é queixa-crime. Entendeu? Também através da queixa-crime. Porque, veja, o que é a ação penal privada subsidiária da pública? O crime era originalmente de ação penal pública, mas o Ministério Público não ofereceu denúncia. E aí, para que o ofendido não se veja privado do seu direito de ter a justiça feita em seu favor, ele oferece queixa-crime em ação penal privada substituta da ação penal pública. O crime seria de ação penal pública, mas o Ministério Público recebeu o inquérito e não fez nada. O prazo que seria 5 dias com réu preso e 15 dias com réu solto, o prazo passou e o Ministério Público não fez nada. Então, se oferece queixa-crime em ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, nós temos essa figura aqui. Então, veja. Tudo isso a gente vai estudar. É a nossa praia estudar. A gente vai estudar. Agora, aqui, tanto durante o inquérito policial, vou colocar aqui, e aí caberá ao juiz decidir, e aqui eu vou colocar aqui, há 2 possibilidades para o juiz, né? Quando ele recebe quando a denúncia é encaminhada a ele. A primeira possibilidade que ele tem é receber. Ele pode receber a denúncia, mas ele não é obrigado a receber, ele pode rejeitar. Essa é a segunda possibilidade. Ele pode rejeitar. Martô, por que um juiz rejeitaria uma denúncia? Porque o juiz não encontrou justa causa. Ou seja, indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do crime. Então,
O delegado, a delegada, que era a Ingrid, achou que quem cometeu o crime foi Astrogildo. O Ministério Público olha, não, tem subsídios aqui para oferecer denúncia. Ofereceu denúncia contra Astrogildo. Mas o juiz, ele tem o direito de verificar. Olha essa expressão, Priscila, guarda essa expressão. Em sede de juízo de admissibilidade, ele recebe ou rejeita. Juízo de admissibilidade, Andresa, significa eu admito ou não admito o início da ação penal. Por isso se chama admissibilidade. Eu vou admitir ou não vou admitir o início da ação penal. Então, ele pode rejeitar, porque não havia justa causa, porque, por exemplo, ele entendeu que o crime está prescrito, não tem mais sentido de mover a ação, o crime já prescreveu. Então, há uma série de questões, e nós vamos estudar todas as questões que podem justificar a rejeição. Vê que é arretado, a gente vai ter essa viagem e a gente vai fazer essa viagem juntos. Bora voltar lá. Eu vou supor com vocês que o nosso juiz, então nós vamos supor que o juiz, ele recebeu, para a brincadeira continuar, tá certo? Ele recebeu, ele não rejeitou, ele recebeu. Então, se o juiz recebeu a denúncia ou queixa-crime, o que é que o juiz deverá fazer? O juiz deverá citar o réu para ver se processar. Então, o juiz fará a citação do réu. Então, aqui a gente já tem uma ação penal, né? É preciso dizer que é nesse momento que começa a ação penal. Quando a gente está na fase do inquérito policial, nós não temos uma ação penal, é uma fase pré-processual. O processo só começa no ato do recebimento da denúncia ou da queixa. E aí é uma diferença importante, em Iracema, não é no momento do oferecimento, é no momento do recebimento. Pode passar dias. Uma coisa é o Ministério Público oferecer denúncia, outra coisa é o juiz receber a denúncia. São coisas diferentes. Compreendem isso? Porque o Ministério Público pode ter oferecido a denúncia, mas o juiz não achar que aquilo merece uma persecução penal. Então, não vai haver ação penal, não vai haver processo. Porque o processo penal, propriamente dito, só começa quando o juiz recebe a denúncia ou queixa-crime. E a gente vai estudar as várias formas de citação. Citação por edital, citação tácita, citação explícita. Então, todas as formas de citação a gente vai estudar, é a nossa praia, é o nosso dever e a gente vai cumprir. Beleza. Então, o juiz cita o réu. Citar o réu significa dizer: recebi uma denúncia contra você, você terá o direito de fazer resposta à acusação. Isso já é a primeira manifestação resposta à acusação. Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo porque eu fico escrevendo. É vício de quadro, eu preciso do quadro, é por isso que eu não gosto de dar aula online, porque eu fico sem o quadro e eu sou dependente químico, tá certo? Resposta à acusação. Diante da resposta à acusação, o juiz poderá tomar duas atitudes. Ele poderá fazer a absolvição sumária do réu, absolver sumariamente o réu. Tá aqui, tá certo. Essa resposta foi boa. O cara realmente é inocente, não tem nenhum indício que ele praticou aquele crime. Ou, se não é caso de absolvição sumária, ele vai fazer o quê? Ele vai convocar audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Vou colocar aqui. Vejam bem, isso já está fora do nosso escopo neste semestre. Isso já é processo penal 2, tá certo?
A ação penal, propriamente, a gente vai até o recebimento da denúncia ou queixa. A ação penal já é processo penal 2. Mas eu quero dar a vocês aquilo que eu prometi, uma visão geral. Bem, audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência, acontece a sentença. O que é a sentença? É a decisão do juiz, né? A decisão do juiz que deslinda o conflito. É o juiz entendendo se houve crime, ele condenando ou absolvendo o réu após... Vejam, a palavra instrução é importantíssima. A gente vai aprender agora, Iracema, e nunca mais vai esquecer o que significa a palavra instrução. Instrução em direito significa a produção de provas para o processo. O que é instruir é produzir provas. Tá certo? Saiu, Ana Beatriz, daquele conceito vulgar de instrução. Instrução é ler, é estudar. Não. Para nós, instruir é produzir provas no processo. Instruir o processo. Fala, Ingrid. Professor, por coincidência, eu vou precisar me retirar da sala agora, porque eu vou para uma instrução de julgamento, viu? Pois é. Então tá bom. Então vai produzir Tchau. provas. Né? Vai produzir provas. Tchau. Vai lá, tchau. Martorelli, nessa fase de instrução de provas, ela acontece aonde, essa fase? Muito boa. Essa fase, ela acontece, em regra, numa audiência na vara. A primeira vara criminal, segunda vara criminal, terceira vara criminal. Mas existem também provas que são feitas por provas periciais, por exemplo. Se você pede que uma arma seja verificada, então aí o juiz determina que a arma, ou, por exemplo, uma coisa que acontece muito no processo, a degravação de um celular, né? Ver o que é que tem. Então, nem todas as provas elas são produzidas em audiência. Quais são as provas produzidas em audiência? As declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do réu, tudo isso é produzido na audiência na vara. Às vezes, acontece do réu ser interrogado por videoconferência, né? Porque ele está lá no presídio, não tem estrutura para se trazer ele para a vara. Mas, em regra, essas provas são produzidas na vara. Agora, é possível que algumas provas sejam produzidas fora da vara, como, por exemplo, um técnico que vai analisar um celular, entendeu? E aí vai apresentar um laudo pericial ao juiz. Compreende? Então, instruir significa produzir provas. Isso. Boa parte das provas são produzidas na audiência, que acontece na vara, mas, eventualmente, há provas que são produzidas em outros ambientes. O Martorelli, a gente... Priscila, vai lá. É só para concluir. Essa instrução processual, que é a parte de colher provas e tal, ela tem que acontecer antes da sentença ou ela pode acontecer depois ou durante? Não. Sempre antes. Sempre antes, né? Priscila, porque a sentença se baseia nas provas. Nas provas, certo. A sentença é uma conclusão tomada pelo juiz ao analisar as provas. As provas, perfeito. Então, e tem mais um detalhe que a gente vai ver em processo penal 2. A última prova a ser produzida é o interrogatório do acusado. E por que a última prova a ser produzida é o interrogatório do acusado? Para que o acusado tenha o direito de dizer que é tudo mentira o que disseram dele antes. Se a gente ouvir o acusado e depois for ouvir uma testemunha, como é que o acusado vai se defender daquilo que foi dito pela testemunha? Entendeu? Então, a última prova a ser produzida é o interrogatório do acusado. Vai lá, Andresa. Não, é porque, assim, para mim não ficou claro. A resposta à acusação é a resposta do réu ou a resposta de quem está acusando o réu? Porque falou citação do réu, né? O réu é citado. Essa resposta à acusação é a resposta do réu. Exatamente. Por isso que tem aquela crase. Por isso tem a crase aqui. Ó. É resposta à acusação. Então, alguém fez uma acusação contra o réu, que foi lá foi lá a denúncia ou queixa-crime, né? Então, aqui o réu constitui um advogado e o advogado elabora essa peça chamada resposta à acusação. Onde está a acusação? A acusação está naquela outra peça, que é a petição inicial, que é a denúncia ou queixa-crime. Entende? Não importa, seja denúncia, seja queixa-crime, haverá a resposta à acusação. Essa resposta à acusação é feita por quem? Pelo advogado do réu.
O réu foi citado, constituiu o advogado tem um prazo de 10 dias para elaborar a resposta à acusação. Diante da resposta feita pelo réu, o juiz pode fazer uma absolvição sumária ou convocar a absolvição sumária. Só teria ocasião se o juiz ficasse convencido de... Não precisa de prova, tá resolvido. Aqui eu tenho todas as provas que eu preciso para dizer que ela é inocente. Então, veja, aqui eu acho... Olha que coisa linda que eu vou dizer. O processo penal admite a absolvição sumária. O processo penal não admite a condenação sumária. Ou seja, o juiz não pode dizer assim, eu tenho tantas provas nessa denúncia que eu vou condenar sumariamente. Não pode. Não pode. Por quê? Porque para garantir ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa. Senão não haveria o contraditório e a ampla defesa, né? Agora, feita a denúncia e feita a resposta à acusação, o juiz pode, diante das provas trazidas pela defesa, ficar convencido e fazer uma absolvição sumária. Martô, você pode dar 2 exemplos de como é que seria uma absolvição sumária? Bom, o cara está sendo acusado de ter praticado uma lesão corporal e apresentou provas cabais de que no dia em que a vítima o acusa de ter praticado a lesão corporal no bairro da Madalena, no Recife, ele estava em Salvador. Tá aqui, provas cabais que naquele dia ele estava em Salvador. Então, pronto. Não pode ter sido ele que fez a lesão corporal. Se ele estava em Salvador. A prova é cabal, a prova é suficiente. Beleza. E a partir dessa absolvição sumária, Martorelli, é dada a sentença e aí o processo é arquivado, é isso? Veja, o Ministério Público ele pode se inconformar e fazer um recurso, a apelação. Olha que palavra linda, Priscila, recurso. Você sabe que curso é o caminho, né? O curso dos rios, o caminho que o rio segue. Recurso, o prefixo ré é outro, novo. Então, quando eu faço um recurso, eu busco outro caminho, um caminho novo, diferente daquele. Então, o juiz absolveu sumariamente. O Ministério Público, que havia feito a denúncia, pode recorrer da decisão do juiz e o Tribunal de Justiça verifica se é o caso ou não da absolvição sumária. Se o Tribunal de Justiça anula a absolvição, volta e o processo continua. Entendeu ou não? Perfeito. Obrigada. E olha que palavra bonita, não é? Recurso. O que é um recurso? É a busca de um outro caminho. Só faz sentido a gente falar de recurso se o caminho não foi satisfatório para você. Não é verdade? E a gente vai estudar isso. É o que a gente vai chamar de interesse processual. Interesse processual. Então, eu posso dizer que Mário, ele é parte de um processo e Mário não tem interesse processual de recorrer. Como Mário pode ser réu em um processo penal e não ter interesse processual? Explico isso em uma frase. Se Mário foi absolvido pela sentença, Mário não tem interesse processual em recorrer. Ele não pode recorrer se a absolvição criou coisa julgada material, né? O juiz o considerou inocente. Então, Mário não pode recorrer da decisão. Porque, para que haja interesse processual, algum benefício o recurso pode trazer, precisa poder trazer. Que benefício poderia ter outra decisão para Mário que foi absolvido, declarado inocente? Entendeu, Mário? Que você não teria, nesse caso, interesse. Então, a gente vai discutir isso em processo penal 2. O que é interesse recursal? Interesse recursal é a possibilidade de ser beneficiado, o que aponta uma insatisfação em relação à sentença prolatada, à decisão tomada. Tranquilo? Então, essa é a nossa praia. Bora lá. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro, que a gente está aqui meio arrumando, né? Meio arrumado aqui. Ora, a sentença. Essa sentença, ela pode ser ou não satisfatória, tá certo? Ela pode ser ou não satisfatória. Você pode, se você foi condenado, você não quer e tal. Então, haverá a possibilidade de recursos. Os recursos são múltiplos, tá certo? E a gente vai estudar todos eles em processo penal 2. Mas eu vou apenas colocar aqui, a título meramente exemplificativo, 2 recursos. Embargos de declaração
é um recurso que se justifica quando a sentença não foi clara, né? Então, olha que expressão linda, Ingrid. Embargo de declaração é para que o juiz declare a sentença. O que é declarar a sentença? É tornar a sentença clara. Declarar, tornar clara. Ela tem ambiguidades, omissões, contradições, entende? Então, é para que o juiz declare. E a apelação? A apelação é um outro recurso que encaminha a decisão ao Tribunal de Justiça. Muito bem. Em algum momento, essa decisão vai transitar em julgado. Essa decisão vai transitar em julgado. Vocês conhecem a expressão trânsito em julgado, é o status processual em que não cabe mais recurso. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Mesmo assim, é possível. Imagine que o cara foi condenado, mas depois apareceu uma prova inquestionável de que ele era inocente. E agora? Ele vai cumprir a pena, mesmo tendo surgido essa prova inquestionável de que ele é inocente? Não. Haveria a possibilidade de revisão criminal. Pronto, Martorelli, chegou aonde realmente eu estava com aquela dúvida lá no início, com relação à instrução do processo. Então, aqui, depois do trânsito em julgado, se houver alguma prova que realmente, né, venha provar que aquela pessoa é inocente, então esse processo ele retorna ou como é que ele volta? Ele volta, né? Volta e inclusive há a possibilidade até do Estado ter que pagar a à pessoa porque a condenou injustamente e tal, entendeu? Nesse caso aqui não seria uma instrução, né? Nesse caso seria uma apresentação de prova. Qual seria a diferença na parte de instrução processual, que onde a gente apresenta as provas, Veja. E que ao final de um processo, no caso do trânsito julgado, por exemplo, quando não cabe mais, né, algum recurso, nesse caso aqui a gente pode apresentar uma prova e aí absolver o réu, por exemplo. Me diga aí. Sim, Priscila. Agora, não pode ser uma prova que você já apresentou lá atrás, né? Não pode ser uma prova... A revisão criminal não é um lugar para você rediscutir provas. É uma prova que não foi apreciada e não podia ser apreciada à época dos fatos, porque a gente não tinha conhecimento. Imagine, Priscila, que alguém... rapaz, fulano foi condenado, foi... Que coisa injusta. Eu estava com fulano lá em Salvador no dia do crime. No dia que estão dizendo que ele fez, rapaz, tu estava mesmo, por que tu não falasse? Ninguém me perguntou, eu nem estava sabendo. Entendeu, Priscila? Surgiu essa prova de que fulano estava em Salvador, a gente não tinha conhecimento dessa pessoa e tal, e agora essa prova ela pode diminuir a pena ou absolver, ou levar à absolvição. Então, se a prova nova leva à absolvição ou diminui a pena, então seria o caso de mover uma ação penal autônoma, não é recurso, a revisão criminal não é recurso, é uma ação penal autônoma, que rediscute a sentença em face da prova nova. Perfeito. Pronto, então era justamente isso, quando eu perguntei em relação à instrução do processo, se poderia ser após, que na verdade não seria uma instrução mais, seria uma prova que na época não se podia provar durante essa fase do processo e que ao final surgiu. Perfeito. Obrigada, Marcos. Então, a gente... Vamos voltar aqui para o quadrinho. Aí tem a revisão criminal, né? A possibilidade de revisão criminal. Mas, ainda aqui, né, depois que transitou em julgado, a gente vai ter uma outra questão que é a execução penal. A execução penal. Ou seja, não ficou provado que o indivíduo é culpado? Foi ou não? Não ficou provado que o indivíduo é culpado? Então, a pena precisa ser executada. E essa execução penal ela é dirigida pelo juiz das execuções penais, né? Então, tem um juiz próprio para acompanhar a execução penal. E aí, quando o indivíduo cumpre a pena, a gente poderia dizer que o processo alcançou
o seu objetivo, alcançou o seu propósito. Veja, nesta aula, nessa conversa, eu falei com vocês sobre processo penal 1 e 2. Entenderam? O que eu quis fazer foi mostrar a vocês o caminho que nós vamos percorrer e a importância de cada coisa que a gente vai ver durante essa caminhada. Eu poderia ainda enriquecer a nossa conversa colocando duas coisas que nós vamos estudar durante a nossa caminhada neste semestre, é que antes da pena fruto da condenação com trânsito em julgado, é possível haver o que nós chamamos de prisões processuais. Prisões processuais. Martô, eu não estou entendendo. O cara não foi condenado e já vai ser preso? Se houver necessidade para garantir o processo, então isso é possível. Há 3 tipos de prisão processual, né? Ou de prisões processuais. Há 3 tipos de prisão. Uma eu já falei com vocês, que é a prisão em flagrante delito. A prisão em flagrante delito. Então, aqui a prisão em flagrante delito. A gente vai estudar quando uma pessoa está em flagrante delito. Que coisa linda, né, não, velho? Poder estudar isso, cara. Entender o que é flagrante delito, entender que qualquer um do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prenderem quem está em flagrante delito. Depois, a forma mais importante de prisão processual, que é a prisão preventiva. Martô, por que essa prisão é chamada de prisão preventiva? Ela é chamada de prisão preventiva porque ela se justifica para prevenir que alguma coisa prejudique o processo. Vamos dar aqui 2 exemplos. O indivíduo que a gente tem evidências de que ele vai fugir, Então, prisão preventiva para que ele não fuja. Não adianta nada condená-lo se a gente não puder aplicar a pena depois. Um outro exemplo, há provas de que o indivíduo está destruindo as provas ou constrangendo as testemunhas, ele fica solto, as pessoas se sentem intimidadas. Prende o cara para que o processo possa... Veja, a prisão processual não é uma pena. A prisão processual não é uma pena. A prisão processual é uma garantia do processo. Ela só existe para garantir o processo. E aí a terceira forma de prisão processual é a prisão temporária. Ela difere da prisão preventiva porque ela tem um prazo de duração específico. Em regra, ela é de 5 dias. Nos crimes hediondos, ela pode chegar a 30 dias, mas, em regra, a prisão temporária é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. E não mais que isso. Entende? Então, a gente vai estudar as prisões processuais. Essas prisões processuais, claro, se é prisão em flagrante, ela aconteceu antes da ação penal. Mas a prisão preventiva, ela pode acontecer durante o inquérito policial, ou seja, antes da ação penal, ou mesmo depois, durante a ação penal. Então, tudo isso, a gente vai estudar, essas prisões e a liberdade, a gente vai estudar nesse semestre. E aí, meus amigos? Dúvidas, questões, angústias, querelas? Pode só expor o segundo quadro, o da ação penal em curso. Sim. Mas eu vou mandar para vocês, tá? Mas eu posso sim. Obrigada. Tá aí. Tem alguma dúvida aqui nesse lance todo aqui? Martorelli, deixa eu ver só a sequência aqui para eu organizar aqui minhas ideias. Lá no slide 1, quando fala lá em acontecimento criminoso, existe o acontecimento criminoso e aí a gente, ele pode ser distribuído em auto de prisão em flagrante. Veja, o auto de prisão em flagrante é porque a pessoa foi pega na hora que ela estava praticando o crime. Exatamente. Ou pode ser uma notícia crime ou delácio crimes. Isso, porque aí não foi. Aí a pessoa foi à delegacia e deu a informação. Deu informação, justamente. O cara não foi preso na hora, entendeu? Perfeito, exatamente. Ou a pessoa foi lá e falou sobre ela mesma, um fato que aconteceu com ela, ou outra pessoa vai lá e denuncia esse crime que aconteceu. E o delegado, como ele é a autoridade responsável por presidir o inquérito policial,
que é lá no auto de prisão em flagrante, ele pode remeter um relatório com indícios de autoria e materialidade, é mais ou menos isso? Exatamente. O relatório com indiciamento é porque houve a materialidade e ele tem indícios de autoria. E tem indícios de autoria. E aí o juiz dá vistas ao Ministério Público e o Ministério Público, se entender, faz a denúncia. Mas se não for o caso de ação penal pública, o juiz dará vistas ao ofendido. E o ofendido vai poder fazer a queixa. Aí faz a queixa-crime. E aí isso tudo volta para o juiz, que pode receber ou rejeitar. Perfeito, pronto, finalizou aqui. E aí só recebe, aí se ele rejeitar, aí cabe apelação da decisão que rejeita. Mas se cabe na verdade, da decisão que rejeita, cabe apelação no rito do GCRIM e cabe recurso em sentido estrito nos outros casos, né? No rito comum ordinário e no rito comum sumário. Mas se ele recebeu, começou a ação penal. Se o juiz recebeu, começou a ação penal. E aí, o primeiro ato da ação penal é o recebimento, depois a citação do réu, o réu resposta à acusação, convoca a audiência de instrução e julgamento. O último ato da audiência de instrução é a sentença. Da sentença cabe recursos, vários, mas eu dei como exemplo esses dois. Depois, quando todos os recursos forem julgados, vai transitar em julgado, poderá surgir, não é comum, é até raro, que haja provas novas e aconteça a revisão criminal. Mas depois do trânsito julgado, acontece a execução penal, que é... Bom, se o cara foi condenado, ele precisa cumprir a pena, né? Ele precisa cumprir a pena. Joia. Perfeito, obrigada. No caso, como você falou, que existe o juiz da execução. Se o juiz que condenou, ele encaminha a decisão para o juiz da execução ou ele ordena a prisão e o outro toma conta dali para frente? É exatamente essa segunda hipótese. Ele ordena a prisão, ele expede o mandado de prisão, e aí, quando o indivíduo é preso, ele é recolhido ao presídio, à penitenciária, e aí, a partir do momento que ele começa a cumprir a pena, ele fica sob jurisdição do juiz das execuções penais, que não tem mais nada a ver com o processo. O juiz das execuções penais não analisa a prova, não interessa nada. Para o juiz das execuções penais, o cara está condenado a 12 anos de prisão. E aí, o juiz das execuções penais vai dizer, ele vai começar no regime fechado, mas ele tem direito a progredir para o regime semiaberto. Então, a execução da pena é presidida pelo juiz das execuções penais, para que o juiz conceda progressão, livramento condicional, todas aquelas situações que vocês estudaram em teoria da pena, que são direitos do apenado. Compreende? É isso Sim. aí. É isso aí. Então, agora, atualmente, né, isso já mudou, foi diferente antes, mas o que importa é agora, atualmente a gente só pode falar de execução da pena depois do trânsito em julgado, né? Houve uma época em que era possível a execução provisória da pena, né? Mas hoje em dia ainda existe uma exceção, que é a condenação do tribunal do júri quando a pena é superior a 15 anos. E aí existe a execução provisória da pena. Execução provisória da pena. O que, para mim, é uma excrescência, execução provisória da pena. Iracema é mãe. Aí, Iracema ouviu falar que Aninha, que é filha de Iracema, quebrou o vaso da sala. E aí, Iracema decide punir Aninha, que quebrou o vaso da sala, com uma semana sem celular. E aí ela diz, eu vou punir você agora, enquanto eu vou... A Aninha diz, não fui eu que quebrei, não fui eu quem quebrou o vaso, não fui eu. Quem foi? Eu não sei, mas não fui eu. Então, Iracema pune Aninha, enquanto investiga se foi ela ou não. É justo isso, Iracema? Punir enquanto investiga se foi ela ou não foi ela? Então, veja, uma pena só pode ser aplicada quando a gente tiver certeza da autoria. Se ainda há dúvida na autoria, aí faz sentido execução provisória da pena. Andresa, é mais ou menos o seguinte, imagine que a pena, eu não sei se tu pegasse essa época, Andresa. Acho que não, você é muito jovem.
mas antigamente era muito comum que a mãe desse bolo, né? Pegasse a sandália e tá na mão do filho. Você não foi dessa época, não, André. Mas era uma coisa comum na minha infância. Então, o que acontece? Mas o cara pune, para depois verificar. Aí não foi. Como é que retira como é que desfaz o bolo? Hein, Andressa? Você levou a pau. É complicado, né? Não peguei essa época, não, mas peguei uma próxima. Sim, mas depois que você dá a pena, como é que pode ser? Veja que, para mim, a expressão... Como é que você vai reparar, né? Aquilo que você... Como é que a expressão, veja como ela é infeliz. Execução provisória da pena. Se eu estou aplicando a pena, no dia que a pena está sendo aplicada, seja ela qual for, eu não tenho como voltar atrás e desfazer essa execução. Como é que ela é provisória? Ela é definitiva. Toda pena é definitiva. Toda execução da pena é definitiva. Nenhuma execução da pena é provisória, pô. Nenhuma execução da pena é provisória. Porque a pena não pode ser... O cara não pode ser despenalizado depois, pô. Ele pode ser absolvido, inocentado, mas é por isso, Mário, que cabe a possibilidade do Estado ressarcir, indenizar a pessoa. Por que o Estado indeniza a pessoa? Porque ele foi injusto. Foi injusto ao aplicar a pena. Martô, não existe a prisão preventiva? A prisão preventiva não é uma execução provisória da pena? Não. Porque as condições para a prisão preventiva é de que o indivíduo ameaça o processo. E eu estou prendendo ele não porque ele é culpado, eu estou prendendo ele porque o status libertatis, o estado de liberdade dele é uma ameaça para o processo. Eu jamais vou saber se ele é culpado ou não se eu não prendê-lo. Imagine, Priscila, uma situação em que o réu está constrangendo as testemunhas, ameaçando as testemunhas, coagindo as testemunhas. Como é que eu vou saber se ele é culpado ou inocente? Como? Como eu vou saber se ele é culpado ou inocente? Se eu não evitar isso, se eu não tirá-lo de circulação para poder, com liberdade, ouvir. Entendeu, Priscila, ou não? Entendi, Martorelli. Mas nesse caso aí, você fala, esses dias que ele cumpre ali preso, né, para garantir a ordem pública, seja para garantia do processo, isso daí não é diminuído quando acontece a execução da pena? Diminuído, mas isso não figura pena, entendeu? Não figura pena. Mas às vezes é necessário, né? Então, veja, se ele for absolvido, acabou. Aquele tempo que ele passou preso não serve de nada. Mas se ele for condenado, vai existir a compensação, ou seja, vai a detração do tempo de prisão preventiva subtrai. Esse tempo de prisão preventiva é subtraído do tempo de prisão pena. Entendeu? De prisão pena, exatamente. Aí, nesse caso, você não julga que isso seria uma alternativa, mesmo com esses indícios? Eu acho que a prisão preventiva ela é necessária. É necessária, né? O que não é possível é a execução provisória da pena. A execução provisória da pena significa o seguinte: eu ainda não sei se ele é culpado, mas eu já comecei a cumprir a pena. Porque, veja, Priscila, nem toda prisão é pena. E nem toda pena é prisão. Né? Nem toda prisão é pena, nem toda pena é prisão. Existe, como você já estudou, as penas restritivas de direito, que não é pena, mas não é prisão. E nem toda prisão é pena. Como, por exemplo, a gente viu, a prisão preventiva é prisão, mas não é pena. O que é prisão-pena? É aquela que decorre de sentença transitada em julgado. Sentença condenatória transitada em julgado. Isso é prisão-pena. Isso é prisão-pena. E aí a minha posição é: essa prisão-pena só pode ser executada depois do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado é o castigo sem ter certeza se o cara é culpado ou não. É verdade, concordo. Ok. Então, gente, vai ter tanta coisa para a gente conversar, tanta coisa para a gente discutir ao longo desse semestre. Eu espero que esse semestre seja um semestre bastante proveitoso. Eu tenho uma missão que é lhes apaixonar por processo penal. Eu só me sentirei satisfeito ao final desse semestre se vocês me disserem: Martô, eu cheguei aqui e me apaixonei por processo penal. Estou encantado com o processo penal. É claro que a gente tem dificuldades. Eu vou discutir essas dificuldades com vocês.
na aula que vem. O processo penal, o Código de Processo Penal é de 1941. É tão antigo que nem eu tinha nascido em 1941. Nem eu tinha nascido em 1941, né? Então, é muito antigo. É claro que várias reformas foram feitas, né? Alterações, mas não é como o Código de Processo Civil, que é um fenômeno de 2015, é muito mais arrumado, ele é muito mais coeso. A gente vai ter uma série de probleminhas, porque a gente vai estar vestindo uma roupa remendada, tá certo? O Código de Processo Penal é uma roupa remendada, a gente pode gostar dela, mesmo sabendo que ela não é perfeita. Sim ou não? A gente pode gostar dela mesmo sabendo que ela não é perfeita. E se a gente só amasse o que é perfeito, não amaríamos ninguém, né? Isabela, seja bem-vinda à nossa aula. Muito embora você tenha chegado, Isabela, já agora no finalzinho do nosso encontro, porque eu disse que a gente ia fazer esse encontro mais curto. Sabe por que é mais curto? Porque é muito mais difícil para mim dar aula sem ver o rostinho de vocês, demanda muito mais de mim, e minha praia é a sala de aula. Mas, Iracema, deixa eu te dizer uma coisa, essa aula está gravada, e você vai poder assistir a íntegra dessa aula, depois eu vou mandar o link. Isabela, exato. Chamou Iracema. Não, Isabela, então estou dizendo a Isabela que a aula está gravada e depois ela vai ser disponibilizada. E os seus colegas... O que é que eu fiz, Isabela, nessa aula? Eu fiz uma síntese de tudo que a gente vai discutir ao longo desse semestre. Fiz uma visão panorâmica, um passeio panorâmico pelo processo penal 1 e pelo processo penal 2, que provavelmente eu serei o professor de vocês em processo penal 2 também. Então, a praia é essa. Se quiser. Então, a praia é essa. A gente está fazendo mais ou menos assim, lá na Nova Roma, Maurílio ficando com o direito penal e eu ficando com o processo penal e a prática penal. Então, é mais ou menos esse o arranjo que a gente está fazendo, muito embora eu esteja com uma disciplina que é Crimes em Espécie 2. Então, eu estou com Crimes em Espécie esse semestre. Mas não é uma disciplina que eu gosto de dar. Eu gosto mais de dar Direito Penal 1 e 2, Teoria do Crime e Teoria da Pena, do que Crimes em Espécie, porque é muito texto de lei. E eu, assim, acho que é mais interessante questões outras, né? Minha praia é mais pensar e refletir do que ficar lendo o texto de lei. Dúvidas, minhas amigas e meu amigo? Dúvidas, tudo tranquilo? Então, eu vou mandar para vocês tanto a apresentação que eu fiz no início. Eita, deixa eu Isabela, deixa eu publicar aqui um negócio que eu queria pedir para você entrar num grupinho aqui que a gente criou e você pegar esse QR Code para poder você entrar lá no grupo. Isso é importante. Porque aí eu vou mandar por lá, sabe? O material que eu estou compartilhando. É esse grupo de avisos aí, Isabela. Então, se você puder apontar aí o seu celular, aí você entra lá no grupo de avisos. Avisos do Prof. Martô. Então, é um grupo, como eu já disse, que é só para avisos, não tem troca de mensagens, não tem troca... Não é mais aqueles... Tem grupo de faculdade que vira grupo de família, né? O pessoal começa a dar bom dia. Olha, a minha esperança é que eu jamais, na minha vida, mesmo completando, estou com 56 anos, mesmo depois que eu tiver 70, eu jamais vou mandar uma imagem para alguém dizendo bom dia. E para mim, o cara virou tio quando ele começa. Vocês mandam mensagem de bom dia? Não, estou aqui. Aquelas figurinhas bonitinhas, cheias de florzinha, bom dia. Não, né? Não é possível. Muito bem, gente. Eu vou parar aqui a nossa gravação.